Olá, pessoas, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando e cuidando das pessoas que vocês amam. Aqui é o professor de História, o professor Cláudio Júnior. A aula de hoje tem um tema muito interessante que retrata um pouco, que vai falar um pouco sobre o aniversário da cidade de Paulo Afonso. Então, tem como tema Paulo Afonso, 62 anos, dois pontos, povoado São José. Tá certo? Então a ideia é voltarmos e analisarmos um pouquinho sobre a história de Paulo Afonso de maneira muito simplória e depois incentivar um pouco mais a história do povoado São José, por isso que esta aula é voltada para as estudantes e os estudantes do Colégio Castro Alves, no São José, ok? Bom, para a elaboração dessa aula, fiz algumas pesquisas em sites como a Prefeitura, o PA4, também fiz algumas entrevistas com pessoas que eu conheço do São José, e aí eu vou fazer um agradecimento ao meu amigo Renan, que respondeu algumas perguntas e me ajudou muito na construção da história do povoado. Antes da pandemia acontecer, eu tinha feito um trabalho com os alunos e com as alunas do 7º ano B e do 9º ano, em que eu pedi para que eles fizessem entrevistas com pessoas de seus povoados, não só do São José, mas dos povoados ali próximos. E aí, falando sobre patrimônio, as pessoas mais velhas, enfim, foram entrevistas bastante interessantes. Porém, recebi algumas delas, coloquei lá na escola e aí aconteceu a pandemia, não retornei à escola, então esse material acabou ficando lá mesmo, né? E aí muitos dos estudantes não tinha mais esse material, enfim, construí essa aula de hoje baseado no discursos orais, em entrevista com algumas pessoas que realmente eu conheço do São José, tá certo? Então, qualquer coisinha que eu falar que não foi talvez o mais sensato, podem comentar, seja no WhatsApp, seja aqui no YouTube ou no Google Sala de Aula, ok? No final, a gente vai ter uma propostazinha de atividade bem interessante. Vamos lá? Bom, gente, para adentrarmos a nossa aula, né, de comemoração aos 62 anos da cidade de Paulo Afonso, a emancipação política de Paulo Afonso, eu queria começar com uma música que eu gosto muito, que representa um contexto histórico da formação de Paulo Afonso. Claro, um contexto histórico baseado nos grandes senhores, né? E aí cita nome desses senhores, mas que para mim é um símbolo muito forte e toda vez que eu escuto essa música na voz de Luiz Gonzaga, eu fico muito emocionado. E aí é o seguinte: Delmiro deu a ideia e a Polônia aproveitou, Getúlio fez o decreto e Dutra realizou. O presidente Café a usina inaugurou e graças a esse feito de homens que têm valor, meu Paulo Afonso foi sonho que já se concretizou. Olhando para Paulo Afonso, eu louvo o nosso engenheiro, louvo o nosso caçaco, caboclo bom verdadeiro. Oi, vejo o Nordeste erguendo a bandeira de ordem e progresso à nação brasileira, vejo a indústria gerando a riqueza, findando a seca, salvando a pobreza. Ouço a usina feliz mensageira dizendo na força da cachoeira: o Brasil vai, o Brasil vai, o Brasil vai, o Brasil vai. Vai, 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 vai. Paulo Afonso vai. É importante lembrar a vocês que algumas das palavras permaneceram na letra original. Então, aproveitou, né, com acento agudo, que seria aproveitou. Então, o grupo de letras desse site aqui, que está embaixo, ele manteve a letra original, tá? Do Luiz Gonzaga. É uma letra bem interessante, como falei a vocês, traz alguns aspectos históricos, como por exemplo, Delmiro deu a ideia, né? Traz a ideia do Delmiro Gouveia, que foi o grande idealizador da construção de uma usina hídrica, né? Ele construiu uma pequena usina hídrica para abastecer sua fábrica no antigo povoado Pedra, que hoje é o nome de Delmiro Gouveia. Então, começa, né, a partir dessa construção dessa pequena usina, que depois passa a ser a construção de uma grande usina, e aí no final da década de 40.
né? Então tudo começou com com esse pioneirismo de Delmiro Gouveia, depois Apollínio Salles aproveitou, Getúlio Vargas e muitos outros presidentes, e aí a inauguração só acontece um pouco mais adiante, né? Foi um processo longo de anos de escavação, toda a movimentação para a construção da usina, na verdade, das 4 usinas hidroelétricas de Paulo Afonso, ok? Alguns nomezinhos me chamam muita atenção, né? O caboclo, né? O caboclo traz muita ideia da miscigenação entre portugueses e comunidades indígenas que aqui existiam, que já se aproveitavam desse recurso hídrico. Outras coisas que me chamam a atenção nessa música, eu vejo o Nordeste erguendo a bandeira, isso é muito forte, porque se tratando da década de 40, década de 50, tudo era muito focado no centro-sul e sudeste do Brasil, então muito das indústrias, desenvolvimento industrial, econômico, político, social, era muito voltado para essa parte. E aí, essa região do Brasil, a região Nordeste, ela sempre, historicamente, e aí desde do primeiro e segundo reinado, exceto as capitais, em especial Salvador e Recife, sempre ficou à margem da sociedade brasileira, com pouca participação do Estado, seja ele qual forma de governo. Então, o Nordeste passa por uma situação muito ruim, economicamente, socialmente falando. Então, são pessoas guerreiras realmente por natureza, porque enfrentou e enfrentam até hoje várias das situações que o sertão nordestino impõe a essas pessoas e com pouca ou nenhuma assistência governamental, em especial na década de 40, década de 50. E aí ele traz, erguendo essa bandeira de ordem e progresso, nação brasileira, é como se fosse assim, a partir de agora, com essa construção dessa usina, o sertão nordestino começa a ter vez, começa a chamar a atenção do Brasil e a partir daí nós teríamos um desenvolvimento econômico, social dessa região, que como eu já falei, por longos anos foi uma região pouco assistida, muito pouco assistida. Bom, chamou a atenção? Sim. Que essa região, talvez, por exemplo, quando ele diz assim, vejo a indústria gerando a riqueza, infelizmente, grande parte da energia produzida aqui em Paulo Afonso, ela vai para outros estados e alimenta muito mais indústrias nas capitais do que indústrias aqui mesmo em Paulo Afonso ou cidades circunvizinhas, Inclusive depois tem uma música do Luiz Gonzaga que fala sobre sertão sofredor e ele fala, tem um trechinho que ele fala assim, e Paulo Afonso parafraseando, tá gente? Paulo Afonso, que seria a redenção no Nordeste, passou só a alimentar os grandes centros urbanos, as grandes capitais. Ou seja, muito do que Luiz Gonzaga esperou quando construiu essa música não se concretizou quando ele fez Sertão Sofredor, tá bem? Então essas são algumas das análises que eu faço sobre essa música. Se você também tiver um trecho dessa música que mais te chamou a atenção, vale a pena frisar, comentar. Mais uma vez, deixo à disposição o WhatsApp, Não adianta ver esse vídeo, me escutar e simplesmente não refletir sobre, Não se faz história dessa forma. História se faz com uma mão dupla, eu conversando com vocês, vocês também interagindo, trazendo opiniões fundamentadas, mas opiniões de vocês. Outro trecho é findando a seca, então reforça o processo de seca, de escassez que tem no Nordeste, como um todo, em especial o sertão, e essa má distribuição desse recurso hídrico. Vamos lá. Bom, gente, vamos narrar rapidamente um pouco sobre a história de Paulo Afonso. Tudo é muito simplório, de acordo com o site da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso. No século XVIII, essas terras esses sertões passaram a ser explorados pelos invasores portugueses, que aqui encontraram, como eu já comentei, comunidades indígenas como a Pancararu, Ela é uma matriz indígena muito forte aqui nessa região, com comunidades indígenas
irmãs muito próximas espalhadas aqui nas cidades circunvizinhas, em especial a cidade de Itacaratu, Petrolândia, Glória, né? Tem algumas dessas, dessas sociedades irmãs do que seria a Pancararu. Quando eles chegam aqui, né, eles dão de cara com esse recurso hídrico muito forte, né, que é o Rio São Francisco, que hoje nós chamamos de Rio São Francisco, que recebeu outros nomes, né, mas é em homenagem ao padroeiro, né, da Igreja Católica, um dos padroeiros da Igreja Católica, um dos santos da Igreja Católica, que é padroeiro de Paulo Afonso, o São Francisco. Aqui existia, e aí isso chamou a atenção. Um pouco mais adiante, essas terras foram cedidas, essas Seis Marias foram cedidas a Paulo Viveiras de Afonso, né? E aí Paulo Viveiras de Afonso traz para cá um crescimento entre aspas urbano, falo entre aspas urbano porque era povoados, né? Alguns povoados, construção de alguns povoados a partir dessa riqueza natural que era interessante para a construção, por exemplo, o cultivo, né, de alguns vegetais e também, né, a agricultura e também da pecuária, a criação de gado, né, a água é importante para a criação de gado. E aí esse processo de desenvolvimento começa a surgir alguns nomes, né, para essa região, dentre elas o sumidouro, né, que é a parte do rio em que a água adentra ao subsolo, e também forquilha, né, também foi chamada de forquilha devido ao formato da cachoeira de Paulo Afonso, seria um formato como se fosse um Y, tá, gente? Para vocês que são de povoado, tem uma forquilha, um exemplo de forquilha quando se usa em cabrinos, em cabras e algumas ovelhas, né? Para evitar, coloca no pescoço, para evitar que passem o arame, né? Aquilo ali é uma forquilha. Tá certo? Essa região, né, como já falei a vocês, foi habitada por algumas pessoas, começa a crescer, né? A presença de pessoas começa a aumentar e aí começam a adentrar os sertões. Nesse adentrar de sertões, e aí começa a surgir a história do próprio São José, mas aí numa história recente, né, em meados da década de 40, devido à necessidade das indústrias, o Brasil passa a imaginar a construção de onde tirar a energia elétrica. E aí a partir de Delmiro Gouveia, em 1913, começa a entender que é possível aproveitar a depressão natural do Rio São Francisco, tá, gente? Depressão é porque existe algumas descidas abaixo do nível do mar que faz com que a água desça com muita intensidade. E aí, se aproveitando dessa depressão, a gente pode estar construindo usinas hidrelétricas, né? E aí começa o processo na década de 40 da construção da usina hidrelétrica. Antes disso, claro, o governo da época criou a Chesf, né, que é a empresa que até hoje administra essa usina e muitas outras usinas aqui na Bahia e no sertão nordestino. Começa o processo de escavação, né, quebra, porque é preciso construir um lago artificial, né, é preciso construir um espaço artificial em que a água vai ficar presa, né, chamada de represa, e aí depois, a partir dessa represa, a água desce e movimenta as turbinas, e aí é toda uma aula de física, né? Essa imagem aí é uma imagem retirada do site PA4, né? O site PA4 fez homenagem com algumas imagens da época, né? Quando o Paulo Afonso comemorou 58 anos. Essa imagem a gente percebe que é uma imagem do dia 12 de 5 de 1950. Nós estamos ainda no processo de construção da usina, quebrando, escavando. Uma curiosidade é que a usina de Paulo Afonso foi a primeira usina no Brasil a ser submersa, né, abaixo do nível. A usina de Paulo Afonso estima-se que esteja a 80 metros abaixo do Rio São Francisco. Isso faz com que o potencial elétrico dela seja muito bom, muito eficiente. Tá? Então, quanto maior é a queda da água, mais força será,
mais rápido movimentará a turbina, maior a energia cinética, maior a energia elétrica. Né? Então, é uma coisa que emenda a outra. Bom, Paulo Afonso, gente, ela pertencia à cidade de Santo Antônio de Glória, né? Hoje apenas Glória, então pertencia a Glória, era um distrito de Glória. Porém, com a construção da usina hidrelétrica, gente, começa a vir pessoas do Brasil todo para cá, porque era uma grande construção. E uma grande construção requer muitos operários, né? E junto com esses operários vêm suas famílias, né? E aí começa a criar as vilas operárias, e isso começa a crescer, e de repente a cidade, né, o distrito de Paulo Afonso, passa a ter mais pessoas do que a própria sede, que seria Glória. Então, em 28 de julho de 1958, após uma lei estadual, Paulo Afonso passa a ser autônoma de Glória, tá certo? Que inclusive a própria cidade de Glória sofre com a construção da usina hidrelétrica, porque a sua sede inicial é inundada, né? Assim como alguns outros povoados, e Glória ela é reconstruída em outro lugar e passa a ser chamada Nova Glória, ok? Então, essa construção da usina de Paulo Afonso é um processo lento, que fez com que a cidade de Paulo Afonso tornasse essa ilha uma ilha artificial, né? Não é algo tão natural, né? A gente sabe que houve uma modificação do percurso do rio. Obviamente, essa modificação acontece para a obtenção da energia hidroelétrica, tá? Inclusive representado aqui, ó, nesse brasão, a gente percebe, de um lado nós temos a representação da energia, né? Nós temos essa imagem em preto, o rio, né? Esse enlace que o rio faz, porque o Rio São Francisco e a cidade de Paulo Afonso faz fronteiras com outras cidades de outros estados. Então, diretamente, Paulo Afonso faz fronteira com Alagoas, né? Com Sergipe, também faz direto ou indiretamente com Pernambuco, então fica numa região entre várias cidades, ok? Bom, vamos analisar rapidamente essas imagens, também retiradas do site PA4, bem interessantes. Vamos falar sobre a primeira imagem. Essa primeira imagem aí, gente, ela era aqui nessa região do centro de Paulo Afonso, né? Mais conhecido como a Rua da Frente. E aí nós temos a entrada das obras, né? Umas placas que dizem a entrada das obras, a entrada da Vila Operária. Perceba, a partir dessa situação, a gente já tem uma delimitação territorial, né? O que é das obras, o que é a parte que pertence à construção, a parte dos operários. E aí dentro desses espaços é construído, dentro do espaço operário, ele é dividido em dois. Aqueles que pertencem ao escalão mais alto da Chesf, em especial os engenheiros, e aqueles que são os trabalhadores, né? O caçaco, o caboclo, o trabalhador braçal. Então, a partir de então, a gente percebe um apartheid, uma segregação social, né, dentro da própria cidade de Paulo Afonso. Então, um exemplo, o CPA, né, o Clube de Paulo Afonso, ele foi construído para a diversão, o lazer dos engenheiros. Né? Não é à toa que ali próximo do CPA, quem já visitou o CPA, vai ver casas grandes, espaços bonitos, né? Porque aquelas casas ali pertenciam aos engenheiros, né? E suas famílias. Já o Copa, né? Quem conhece o Copa hoje já passou por algumas reformas, mas era um espaço de lazer para os trabalhadores, né? Braçais, que muito mais trabalhavam do que os engenheiros, isso é fato, mas que obviamente pelos status científicos, status sociais, políticos e culturais, né, essas pessoas
frequentavam em lugares diferentes. Então você tinha escolas para X, escolas para Y, você tinha espaços de lazer, né, para X e para Y. Claro que esses espaços eram espaços diferentes, né? O CPA é enorme, tinha piscinas e tudo mais, né? Era um espaço muito mais bem estruturado do que o Copa, né? Então, existia essa segregação socioespacial dentro de Paulo Afonso, que obviamente num tempo mais moderno, né, a partir da década de 70, década de 80, essa separação começa gradativamente a desaparecer até chegar ao ponto em que ela não existe mais. Hoje qualquer pessoa tem acesso a todas as partes da cidade de Paulo Afonso, porém, obviamente, essa segregação socioespacial ela provoca heranças até hoje. Então, se a gente observar, como já pedi a vocês que observassem, ali no bairro da Fazenda Chesf, ali próximo do CPA, nós temos casas, né, de pessoas da classe média alta e altíssima, e em outras regiões mais abaixo, né, ali por exemplo atrás de onde hoje é a sorveteria Natura, né, ali atrás nós temos casinhas muito semelhantes, perto da UNEB, mas casinhas mais simples. E essas casinhas mais simples, obviamente, né, são hierarquias. Aqui onde eu moro é o que a gente chama de Vila Poti. A Vila Poti, gente, vou tentar explicar para vocês. Tem um cimento que a marca é Poti. Então, como foi usado muito cimento para a construção da usina, eles pegavam o saco do cimento Poti e cobriam as casas. Então, faziam casas de taipa, de barro, cobriam a casa com o cimento Poti, então ficou conhecido como uma Vila Poti. Obviamente, as pessoas mais pobres viviam nesses espaços, né? Extremamente pouco assistidos. Então volta novamente a questão da música, né? Mesmo com a construção da própria usina, ainda existiam aí espaços socioculturais diferentes, né? E a gente percebe isso no cotidiano de Paulo Afonso, claro que nos aspectos sociais, financeiros e também nos aspectos étnicos, né? Quem são as pessoas que vivem nesses espaços mais privilegiados? Pessoas brancas, né? As famílias brancas. As famílias negras e indígenas, né? Inclusive indígenas que viviam aqui antes, sobrou a elas viver, lamentavelmente, nesses espaços mais suburbanos, né? Seja na Vila Poti, seja nos bairros adjacentes. Bom, a figura número 2 é uma figura que fala sobre o comércio, né? É uma feira municipal, né? Trocas comerciais, você vê pessoas aí vendendo, trocando, né? Frutas, verduras, arroz, era um espaço de interação, né? As feiras sempre foram historicamente espaço de grande interação humana. Lá no fundinho da imagem nós temos a presença da primeira igreja, né, a Igreja Católica, a Igreja de São Francisco, que é um patrimônio material da cidade, né? E também simboliza a presença forte da Igreja Católica na cidade. Isso não significa que a Igreja Católica que o catolicismo seja a única religião praticada em Paulo Afonso. A gente sabe que tem outras religiões, o espiritismo, as igrejas protestantes, os terreiros de Umbanda, os terreiros de Candomblé, o Santo Daime e algumas outras religiões e não religiões dentro dessa cidade de Paulo Afonso, que foi construída a partir de múltiplas pessoas, como já comentei, e aí tem uma multiplicidade cultural muito grande, muito bonita de se ver, né? A imagem número 3, essa imagem número 3, gente, vai impressionar vocês quando eu disser onde é isso. Essa imagem aí é naquela avenida, a Avenida Getúlio Vargas, né? Ali onde é a avenida principal, né? Tem várias lojas, tem a praça. Onde essas pessoas estão desfilando, eu acredito que seja onde é a praça mesmo.
Lá no finalzinho da imagem tem a igreja Nossa Senhora de Fátima, que hoje é a Catedral, né, de Paulo Afonso, a Catedral da Igreja Católica de Paulo Afonso. Então perceba o quanto mudou essa imagem aí, se não me falha a memória. É um 7 de setembro, um desfile de 7 de setembro de 56, até antes mesmo da emancipação política de Paulo Afonso. Então veja como mudou bastante, né? Aí nós temos as estudantes, até as fardas são bastante diferentes, né? Fardas da década de 60. Isso é nostálgico. Quem quiser visitar mais outras fotos, busque aí fotos antigas da cidade de Paulo Afonso, que vocês vão encontrar no site da PA4. Ok? Bom, falando um pouco mais sobre a questão da história, Paulo Afonso tem vários patrimônios que são subdivididos entre patrimônios materiais e imateriais. Tá? Tudo aquilo que você pode tocar, pegar, é um patrimônio material. Tudo aquilo que você não pode pegar, mas ele existe, você sente, tem um amparo cultural, é um patrimônio imaterial. Então, essa primeira imagem é uma das imagens mais emblemáticas de Paulo Afonso, que é a ponte, né, que dá acesso ao estado de Alagoas, a ponte Dom Pedro II, em homenagem, obviamente, a um homem branco, o imperador do Brasil. Eu sempre falo assim, gente, homem branco, porque realmente a nossa história, a história do Brasil, ela é baseada nessas trocas de poder. Quando você decide, por exemplo, colocar o nome de um imperador, né, numa ponte, você quer enaltecer a imagem dessa pessoa, que foi uma pessoa importante, mas que eu sinto falta aqui em Paulo Afonso da presença de patrimônios que levem nome de comunidades indígenas, né, que aqui existiam. Né? Há exemplo do... Vocês já ouviram falar no bairro Mulungu? Não? Mas vocês com certeza não conhecem o bairro Tancredo Neves. Então veja, o bairro Mulungu, né, que tem um nome indígena, né, por uma planta indígena, deixou de existir e passou a ser trocado pelo bairro Tancredo Neves. E isso é uma lógica de poder, você precisa necessidade de colocar o nome de uma pessoa branca que nunca morou nesse bairro para, né, silenciar a imagem indígena desse bairro, que seria o Mulungu. Tá? Abaixo da ponte Dom Pedro II nós temos outro patrimônio material da cidade de Paulo Afonso, que é essa escultura do boi Açucuri, que representa a relação de poder, de força entre o Rio São Francisco e os seres humanos. Além desses dois patrimônios, Paulo Afonso também tem vários outros patrimônios, como por exemplo, que eu gosto bastante, a Casa de Maria Bonita, né? Localizado no povoado Malhada da Caiçara. Outro patrimônio natural Paulo Afonsino é a Serra do Umbuzeiro, localizado no povoado Riacho, onde eu nasci, me criei, minha família é de lá. Então, super recomendo visitar a Serra do Umbuzeiro no povoado Riacho. Bom, do outro lado nós temos os patrimônios imateriais. Né? Patrimônios imateriais, como eu já falei, são expressões artísticas, culturais, religiosas, lendas, músicas. Aí a primeira imagem é uma imagem da festa muito popular de Paulo Afonso, que é a Copa Vela, Copa de Velas, né? Que surgiu a partir realmente do esporte da vela, né? E aí, além da vela, tinha muita música, e aí começa no início da Copa Vela era muito voltada ali na prainha, né? Esse espaço balneário de Paulo Afonso. E nos últimos anos as edições foram muito mais focadas na Avenida Poliano Salles e juntando milhares de pessoas. Né? Essa imagem aí reproduz muito o que acontece no 7 de setembro,
que lamentavelmente esse ano nós não vamos ter nossa festa, tradicional festa de Copa-Vela, mas por um motivo maior, e se tudo der certo, a gente espera que sim, no próximo ano a gente festeja a nossa Copa-Vela. Bom, abaixo dessa imagem da Copa-Vela tem outra expressão artística, que é a festa de São Francisco de Assis, né? Como eu já comentei no início, é o patrono da cidade de Paulo Afonso. E aí, do lado dessa imagem, nós estamos vendo os fiéis, né? Nas missas, é feito as missas, tem festa, bingo, tem procissão, tem todo um festejo que se torna um patrimônio imaterial de Paulo Afonso. E do lado nós temos um patrimônio material, né? A própria igreja, a igreja de São Francisco, pela sua beleza, sua estrutura, né? Construída com pedras, né? Pedras que são oriundas da escavação. Então ela tem uma estrutura rústica e ao mesmo tempo sofisticada, muito bonita. Vale a pena visitar a igreja de São Francisco. Outros patrimônios também poderiam ser citados, né? Que são imateriais. Dentre elas, as festas de vaquejada, as festas juninas, o São Pedro de Paulo Afonso, são algumas das festividades, né? Que são interessantes e compõem esse mundo imaterial da cidade de Paulo Afonso. Ok? Saindo um pouco da cidade de Paulo Afonso, a gente agora vai focar um pouco mais no povoado São José. Bom, não muito diferente do que aconteceu com Paulo Afonso, esses povoados, não só o São José, mas muitos outros, também foram povoados por comunidades indígenas, né? Tinha esse povoamento indígena, porém, esse povoamento era muito centrado, muito mais aqui, próximo do centro, do que nesses povoados, obviamente por causa do Rio São Francisco. E aí, à medida que a cidade foi crescendo, né, à medida que os sertanejos vão chegando, essas pessoas vão se acomodando em lugares diferentes. E dentre esses lugares podemos citar o São José, que obviamente esse nome é ligado ao patrono da Igreja Católica do povoado, que é o Santo Católico São José. E aí, gente, no São José tem um fator diferencial de outros povoados, é que ele é muito o lençol freático, né? Os pequenos rios do subsolo é muito próximo, né, da superfície da terra lá no São José, então começa a ter muita água minada, né? A água começa a subir. E aí, gente, onde tem água tem riqueza. E aí isso chama atenção, os primeiros povoadores do povoado se utilizam dessa água, outras pessoas ali próximas, isso vai aumentando cada vez mais o número de pessoas nesse povoado que se utilizava dessa água natural, né? Tanto para se alimentar, alimentar o gado, fazer o cultivo na agricultura. É uma pena que esse lago natural, né? Essa água do subsolo, ela foi tão explorada, tão explorada, tão explorada, e as pessoas também não conseguiram, que moravam ali próximo, não conseguiram usá-la da melhor forma possível, passou a ficar cada vez mais poluída, as pessoas cada vez mais desrespeitando a natureza, e hoje, lamentavelmente, esse manancial de água já não é mais usado nem recomendado. Inclusive fica aqui próximo da escola, né? Fica próximo da escola Castro Alves, esse espaço, e não é mais usado hoje, né? Vocês que são alunos da escola sabem que onde era esse manancial passou a ser alguns pés de agaroba e lamentavelmente às vezes também depósitos de lixo, né? Então já não dá mais para usar essa água, tá? Bom, assim como todos os outros povoados, o povoado de São José também tem patrimônios materiais e imateriais.
Vale lembrar a vocês que os patrimônios, eles têm uma hierarquia, né, internacional, pela própria ONU, a Unicef, que faz isso. Os patrimônios nacionais, o IFAM faz isso. E nós podemos dizer que tem os patrimônios locais. Todo e qualquer lugar que tem qualquer lugar, espaço, cultura ou festividade que tem um âmbito cultural, peculiar, né, importante para aquela sociedade, ela pode ser chamada de patrimônio. Né? Então, sei lá, tem uma serra, tem uma pedra, tem um local lá no Santo Antônio no São José, que é muito importante, então ele passa a ser um patrimônio. Dentre os patrimônios materiais e imateriais, o patrimônio que mais se destaca no povoado de São José são as vaquejadas, né? Que acontecem em várias épocas do ano, mas a sua principal vaquejada é em dezembro, né? Pelo menos nas últimas edições. É em dezembro, acontece geralmente no dia 20, antes do Natal, né? 20 a 23 de dezembro. Geralmente são mais de um dia. Hoje quem organiza essa vaquejada é o senhor Divan, né? E essa vaquejada, ela chama a atenção de todo, não só das pessoas que moram aqui em Paulo Afonso, os vaqueiros e as vaqueiras que moram aqui em Paulo Afonso, como também de outros estados, né, que passam a visitar o povoado, né, e é toda essa festividade sertaneja nordestina raiz, né? Isso é muito interessante, isso é muito importante, porque sempre está revisando a nossa própria história, a história desse povo sertanejo que desbrava aí e vive e consegue sobreviver em meio ao semiárido, que tem suas limitações, né? Bom, gente, nós estamos perto de encerrar a nossa aula. Como falei a vocês, infelizmente eu não consegui ter acesso a nenhum material em que eu pudesse estudar um pouco mais sobre a história do povoado de São José. Então, se você é do São José, quer acrescentar um pouco mais sobre a história do seu povoado, fique à vontade para colocar essa história aqui no nosso mural do Google Sala de Aula ou também aqui no YouTube. Eu queria terminar nossa aula com um trechinho do hino de Paulo Afonso, bem interessante e que eu gosto bastante. Diz assim: guerreiros que enfrentam a batalha, firmando os pés na terra da magia, no rosto do suor, são homens combatentes, que têm nas mãos a força da energia, e erguem a bandeira da coragem, com armas empunhadas noite e dia. Valentes em ação, é um só coração, simbolizando a nossa harmonia. Nem mesmo a luz do sol e o pulso desse rio conseguiram impedir este grande desafio. Paulo Afonso, cidade de infinita beleza. Paulo Afonso, criada pela própria natureza. Paulo Afonso, lugar de encantos mil. És a capital da energia, riqueza do nosso Brasil. Viva Paulo Afonso, 62 anos de muita luta, de guerreiras e de guerreiros que enfrentam a batalha e que vão passar por essa situação de pandemia com muito louvor, com muita força, com muita garra, com muita ciência, né, com muita razão. Viva o povoado São José, né, que é um povoado que movimenta a cultura nordestina, que movimenta a cultura paulo-afonsina, construído por pessoas guerreiras, por mulheres guerreiras, por homens guerreiros, né, que conseguem viver nesses espaços rurais. Viva o Colégio Castro Alves, né, todo o corpo diretivo, né, o corpo pedagógico, as professoras e os professores, né, e sobretudo a vocês, estudantes. É importante conhecermos um pouco das nossas histórias, um pouco das histórias das pessoas mais velhas, um pouco das histórias do nosso espaço, para que a partir dessa história local a gente passe a adentrar e conhecer cada vez mais a história regional, a história nacional e a história global, tá? Então espero que
tenham causado em vocês curiosidades, inquietações, para que vocês possam estudar um pouco mais sobre a nossa história local, né? E eu queria passar para vocês uma atividade. Preste atenção nessa atividade, porque é para todas as turmas que eu dou aula no Castro Alves. Vamos lá. Primeiro você vai ver uma pessoa mais velha da sua família, que você mora com ela. Se você não mora com ela, e aí para evitar a aglomeração de pessoas, você pode fazer essa entrevista online ou por carta, né, da forma como for necessário, tá? Se for entrevistar pessoalmente, por favor, tome os cuidados adequados. Até porque, se a pessoa mais velha, consequentemente, deve ser uma pessoa que esteja dentro do grupo de risco, tá, gente? Então, por favor, tenham responsabilidades. Preste atenção. Você vai perguntar à pessoa o nome e a idade, nome completo e a idade. Você vai perguntar à pessoa qual foi ou quais são suas principais memórias vivenciadas no povoado, né, no povoado São José, ou se você estuda, se você é estudante de um outro povoado próximo, né, o Papagaio, o Arrastapé, qualquer outro povoado próximo, você também pode perguntar quais são suas principais memórias nesse povoado. Memórias boas, memórias não tão boas, mas que sejam memórias, né? E uma mensagem, se você tiver que deixar uma mensagem para a cidade de Paulo Afonso, qual é a mensagem que você deixa para comemorar os 62 anos da cidade de Paulo Afonso? Essa entrevista, essa pequena entrevista, eu peço a vocês, se possível, registrem foto. Então, peça para alguém tirar foto ou tire uma selfie com a pessoa entrevistada. Se for online, tira um print da tela. E aí, preste atenção, você vai pegar essa entrevista e vai postar no mural, né, da sala de aula. Quem for do sétimo, quem for do nono, tá? Então, lá no mural, você escolhe a foto, posta a foto e coloca o texto. O nome, coloca, no caso de vocês, o povoado da pessoa, né? Nome, povoado, a idade, e coloca qual é a sua principal memória, né? Quais são as memórias mais vivenciadas? Pode ser uma memória da infância, da juventude, o que é que ele mais gosta, o que é que essa pessoa mais gosta de vivenciar nesse seu povoado, seja o São José ou qualquer outro povoado. E por último, uma mensagenzinha que queira deixar para o seu povoado, para a cidade de Paulo Afonso como um todo, em comemoração aos 62 anos de Paulo Afonso. Gente, tenta reduzir, né, a entrevista, não deixa muito longa, então entre o nome até a mensagem, no máximo 10 linhas. E aí, preste atenção, tudo direitinho, coloca a imagem e posta no mural. Vale lembrar a todos vocês que vale nota essa atividade e que vocês têm a partir de hoje, né? A partir desse dia, vocês têm 15 dias para poder estar fazendo a entrevista e postando, tá? É individual. Quem tiver dúvida de como postar a foto e o texto no mural, é só entrar em contato comigo que eu vou estar explicando, ok? Bom, qualquer dúvida já sabe, o Instagram é Junior Gomes ou pelo e-mail juniorgomes_isto@hotmail.com. Ok, pessoal? Um beijo a todas e a todos. Sintam-se abraçados e mais uma vez, parabéns à cidade de Paulo Afonso.